Salut mes élèves, aujourd'hui on va étudier un autre pronom, le pronom COD. No vídeo de hoje vamos estudar um outro pronome na língua francesa, que é o COD, que é uma sigla, que significa Code d'objet direct, ou seja, código do objeto direto. Essa que é a ideia dessa sigla, tá? Mas antes da gente continuar, a gente começar na verdade, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, para dar aquela força pra gente. Pessoal, como podemos usar esse pronome? Bom, primeiramente uma pequena definição aqui para a gente entender bem. Il sert pour remplacer le complément du verbe qui est une personne ou une chose sans preposição. Nesse caso aqui agora, nós temos os complementos dos verbos, que pode ser uma pessoa ou uma coisa, por exemplo, mas esse complemento do verbo ele não pode vir seguido, não pode ser introduzido uma preposição. Preposições: a, de, che, pour, par, não, nenhuma preposição. Então aqui é o code d'objet direct. Então esse que é o papel desse pronome. O primeiro pronome que a gente já viu foi o pronome I, o pronome Y. Ele já é usado para evitar repetir lugares, coisas, introduzir pela preposição a. Quem não viu, volta lá. Foi o primeiro vídeo que a gente tem aqui falando dos pronomes. Bom, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Se eu falo assim, tu connais Paul. Tu connais Paul. Veja bem, você conhece Paul? Aqui, toda vez que a gente for analisar os complementos do verbo, tá? Como que a gente vai analisar para saber o complemento, se é introduzido por preposição ou não, quem que é o complemento? A gente sempre fará a pergunta para o verbo. Tu connais qui? Nesse caso aqui, você conhece quem? Tu connais qui? Olha o que o verbo vai me dar como resposta. Paul. É o complemento do verbo connaître aqui. Então, pessoal, Paul é uma pessoa? Sim. É o complemento do verbo? Sim. Tem alguma preposição aqui introduzindo o complemento? Nenhuma. Então, eu posso usar o COD? Posso. Como eu estou falando de uma terceira pessoa, estou falando dele, né, de uma terceira pessoa no singular, eu vou usar como resposta, por exemplo, oui, je le connais. Je le connais. Ou seja, esse le fazendo referência a Paul. Se fosse mulher, tu connais Magali. Tu connais Magali. Uma mulher agora. Então, vou usar oui, je la connais. Oui, je la connais. Bem tranquilo aqui. Tá? Frase negativa. O que a gente faz? Ne, pas ou un apostrophe pas entre le pronom e le verbe. Nesse caso aqui, como a gente tem uma frase no presente, ficaria assim. Non, je ne le connais pas. Se fosse no feminino aqui, o complemento do verbo. Non, je ne la connais pas. A gente pode usar só o pas numa comunicação, no dia a dia, para evitar aqui, por exemplo, para facilitar mais nossa vida. Tá? É muito usado só o pas na comunicação oral. Je la connais pas. Je le connais pas. Por exemplo. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para um próximo aqui. Uma frase no passado. Se eu falo assim, il a fait le devoir. Il a fait le devoir. Agora vamos fazer a pergunta para o verbo. Il a fait quoi? Le devoir. É o complemento do verbo? Sim. Ele fez o quê? Le devoir. É o complemento do verbo. Tem alguma preposição aqui introduzindo? Não. Esse le devoir é artigo. Le é artigo. Não é preposição. Então, para a gente evitar de repetir le devoir numa resposta, oui, il a fait
Aqui eu vou usar agora o L apóstrofo. Il a fait? Non, il ne l'a pas fait. Lembrando que o ne pas vai vir entre o verbo auxiliar e o pronome, tá? Numa frase negativa, no passé composé. Bem tranquilo, bem tranquilo. Só que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente usa esse pronome, se ou de, corps d'objet direct, essa frase no passé composé, por exemplo, o complemento do verbo é masculino singular. Perfeito, então tá tranquilo. Mas nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Se o complemento aqui fosse feminino, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo, agora eu vou mudar le devoir, vou colocar l'activité, que é a atividade, está no feminino. Il a fait l'activité. Mesma coisa, como é que a gente faz a pergunta? Il a fait quoi? L'activité. O complemento é introduzido por uma preposição? Não. É o que? L'activité. Feminino singular. Olha a resposta. Oui, il a fait. Aqui, pessoal, esse pronome, quando temos que usar esse pronome, nós temos que fazer os acordos no passé composé. Esse L apóstrofo que está aqui agora, il a fait, é o complemento do verbo. No passé composé nós temos uma regrinha, que é o seguinte. Quando eu tenho uma frase no passé composé, mesmo que o auxiliar voar, tá? Porque a gente viu uma aula do passé composé, os acordos são feitos quando a gente usa o auxiliar être. Mas quando você usa uma frase no passé composé, que o auxiliar é avoir, se o complemento do verbo vem antes do verbo, basicamente, eu tenho que fazer os acordos. Então aqui o L apóstrofo é o complemento do verbo. Il a fait l'activité. A frase aqui está bonitinha, está tranquilo, porque eu tenho sujeito, verbo, complemento. Quando eu coloco esse complemento antes do verbo, eu tenho que fazer os acordos de gênero e número. Então, como a atividade está no feminino, il a fait. Il a fait. E se fosse plural? Il a fait les activités. Como que ficaria agora? Eu ainda tenho que fazer os acordos? Sim. Agora o fait, vou adicionar um S. Il les a, agora é les o pronome, porque é mais de uma atividade. Il les a fait, com Szinho. Tomem cuidado com isso. Isso é no passé composé. No presente precisa disso? Não, não precisa. Tá? Um outro exemplo aqui, agora usando um verbo conjugado, por exemplo, e um verbo infinitivo, só para a gente ver o local do pronome. No passé composé, como vimos no primeiro vídeo dos pronomes, o pronome é colocado entre o sujeito e o verbo auxiliar. Uma frase no presente, entre o sujeito e o verbo conjugado. E quando a gente tem um verbo conjugado e um verbo infinitivo? É entre os dois verbos. Por exemplo, se eu falo assim, ils vont prendre le livre, ou seja, eles vão pegar o livro. Oui. Fiz a pergunta, ils vont prendre quoi? Le livre. Então, o complemento, le livre, introduzido por uma preposição? Não. Então, oui, ils vont le prendre. Negativo, ils ne vont pas le prendre. Perfeito. Quem são esses pronomes, pessoal? Então, aqui tem uma tabelinha. Primeira pessoa é o me, ou e apóstrofe, te, o t apóstrofe, lo, quando é masculino singular, la, feminino singular, e L apóstrofo, quando for, por exemplo, o verbo começar com vogal ou H mudo, como a gente viu no exemplo do passé composé. Plural, nous, vous, les, por exemplo. Tá? Por que eu tenho vários pronomes aqui? Porque eu posso usar assim também, por exemplo. Le professeur connaît-vous? Le professeur connaît-vous? Veja bem, o professor conhece vocês? Oui, il nous connaît. Il nous connaît. Ou se eu dissesse, le professeur connaît-toi? Oui, il me connaît. Por exemplo. Então agora, pessoal, é colocar em prática. Vou deixar o PDF para vocês, com atividades. Tem as respostas também. Coloque em prática. Bonnes études, merci beaucoup. Au revoir.